Aleluia. Pai, somos gratos pelas bênçãos que temos em Ti. Guia-nos pelo Teu poderoso Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Acredito que esta noite será uma mensagem muito curta, mas importante. Relacionamentos de fé que são construídos Agora, o que é exatamente um relacionamento de fé? Para entender melhor, vamos nos aprofundar no livro de Marcos, especificamente no capítulo 1. This is from the Bible, specifically 3 verse 32. This verse is important. E a grande multidão estava sentada ao redor dele, e algumas pessoas lhe disseram com urgência: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram ansiosamente. E ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer pessoa que verdadeiramente e de coração fizer a vontade de Deus, que é o nosso Pai Celestial, essa pessoa, sem sombra de dúvida, é considerada por Ele como meu irmão, minha irmã e minha mãe, estabelecendo um laço familiar, espiritual e eterno. Amém, só. Relacionamentos de fé e de profunda conexão espiritual. Você está aí? Segundo o livro de Reis, capítulo 2 da Bíblia. E Eliseu, com seus próprios olhos, viu tudo isso acontecer e, em um momento de profunda emoção, clamou em alta voz: meu pai, o carro de Israel e seus valentes cavaleiros. Ele observou atentamente enquanto a visão desaparecia e não o viu mais, pois havia sido levado para longe. Então, em um gesto de luto e angústia, Eliseu pegou as suas próprias roupas que vestia naquele instante e as rasgou em pedaços, demonstrando sua dor e a perda que sentia. E também pegou o manto de Elias, que havia caído dele, voltou e parou à beira do rio Jordão, o qual ele havia atravessado anteriormente. Muito bem. Então, o que é de fato a fé em si? Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 16. Então Jeú, filho de Ninsi, tu serás o escolhido para ungir e estabelecer como rei sobre Israel, cumprindo assim a vontade divina para a nação. E Eliseu, que é o filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, que fica em uma região específica, tu o ungirás para que ele seja um profeta em teu lugar, assumindo assim a tua posição e dando continuidade ao teu legado profético. Então ele partiu dali, conforme o versículo 19, e encontrou Eliseu, que era filho de Safate, o qual estava arando com 12 juntas de bois bem diante dele. E ele, Eliseu, estava especificamente com a 12ª junta de bois, e Elias, o profeta, passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Amém. Agora, em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, também vemos a mesma e importante referência a Eliseu, o profeta, mesmo depois que Elias, seu mestre, partiu e foi levado aos céus. Mas Jeosafá disse: não há algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor? E um dos reis de Israel, o rei Jeorão, respondeu e disse: aqui está Eliseu, o filho de Safate, aquele que era o servo pessoal de Elias e que derramou água sobre as mãos de Elias, indicando sua posição de discípulo e sucessor. Então, estamos falando de relacionamentos de fé.
Um relacionamento de fé é, por sua própria natureza, um relacionamento que exige uma profunda e inabalável fé para que você possa verdadeiramente acreditar nele e vivenciá-lo plenamente em sua vida. Amém. Porque algo realmente exigiria uma fé verdadeira e profunda. O que é a fé, afinal? Hebreus 11:1. Fé é a substância de algo que você espera, ou de um relacionamento que você espera, e é a evidência de um relacionamento que não pode ser visto, a convicção de fatos que não se veem. Você não pode ver agora Eliseu. Quando você encontrar o senhor Chafate, você descobrirá que ele se parece com Chafate. Você entendeu? Mas quando Elias estava indo para o céu, certo? Elias não terminou o seu ministério. Ele simplesmente não queria de forma alguma brigar com Jezabel. Há muitos homens que não querem lutar contra todas as Jezabel. Eles apenas ficam com eles. Resfriamento. Ele não terminou seu ministério, então deixou Jezabel para viver com outros. E Jezabel demorou muitos anos para que ela fosse vencida. E mesmo quando ela foi vencida e derrubada, ainda assim o povo não se voltou para Deus. Então o ministério de Elias foi interrompido e ele não terminou o que veio fazer. Muitos maridos não concluem seu ministério porque realmente não querem conflito com Jezabel. É como se fosse mais fácil simplesmente estar ali e não ter uma fera. Ele fugiu de Eli e Jezabel, ele deveria ter se mantido firme, assim como fez com os profetas de Baal, e ter tido uma fera enorme com ela e lutado bravamente contra ela. Mas ele não estava preparado para fazer isso. Em seu último livro, ele conheceu Elias. E Elias lhe disse: não terminei meu ministério porque não estava preparado para lutar com Jezabel. Sim. E porque eu deixei Jezabel, muitas coisas aconteceram, mas eu não estava preparado para a luta. Lembre-se, Jezabel disse: vou te matar até amanhã. E ele fugiu. Ele não estava preparado para lutar com ela. Então, se você encontrar uma Jezabel ou se casar com uma, você tem que ou encerrar seu ministério ou lutar. E toda vez que você luta, você perde alguma coisa. Veja, se a Alemanha luta com a França, há muitas coisas boas na França, como o pão deles, as praias, o clima quente. E os alemães não podem ir lá porque estamos em guerra com eles. Eles te matam. Então você perde muitas coisas. Então toda vez que você luta com uma Jezabel, se Jezabel deveria te dar conforto e prazer, você não recebe mais o conforto, não recebe mais o prazer. Você recebe um rosto de pedra. Você recebe todo tipo de coisa que perde, porque qualquer um que luta, perde algo nessa luta. Por isso muitos ministros não querem lutar. Então eles simplesmente mantêm um ministério menor e apenas seguem o fluxo com Jezabel. De qualquer forma, você pode ler por si mesmo, está tudo no livro. Mas você pode ver que, sabe, há muito jezabelismo e no Novo Testamento Jezabel está de volta. É o mesmo espírito. E ele disse: eu não permito que essa mulher ensine, não permita que essa mulher ensine. Mas quando ela ensina, ela ministra um espírito. Sim. Tudo bem, agora voltando aos relacionamentos de fé. Fé é aquilo que você não vê, mas acredita. Então o pai de Elisá era Safate.
Então, é provável que eu veja as características de Jafate em Eliseu e eles se referem a ele dessa forma por toda a sua vida. Mas quando Elias estava falando em 2 Timóteo, 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, você pode ver que ele disse claramente e com grande emoção: meu pai, meu pai. Você sabe, algo que realmente exige fé, porque você não pode ver, é o seu pai. Porque biologicamente o que você vê não é o seu pai verdadeiro. Por isso, eu os chamo de relacionamentos de fé. E então, quando você vai para o livro de Marcos, capítulo 3, o que lemos antes, como no versículo 32, Jesus disse: quem é minha mãe? Veja bem, minha mãe. Quem fizer a vontade do Pai Celestial, esse é minha mãe. De fato, e também meu irmão e minha irmã, e até mesmo meu pai. Enquanto isso, você não se parece com ela. E quem é meu irmão? Aquele que faz a vontade do Senhor. Enquanto isso, você não se parece com quem faz a vontade do Senhor. Quando você diz que todos são irmãos, vocês não se parecem. E quando verificamos seu sangue, você pode ser chinês e eu posso ser africano, e ainda assim estou te chamando de meu irmão. Então existem relacionamentos que verdadeiramente exigem uma fé profunda. E se você, porventura, não tiver essa fé, nunca poderá, de fato, entrar nos relacionamentos-chave e essenciais que Deus planejou cuidadosamente para todos nós. Você está comigo? Sim. Então, estou falando sobre a fé. E quando o Deus Todo-Poderoso chamou Abraão, ele disse: quero que você circuncide a si mesmo e também todas as pessoas da sua casa, porque eu vou entrar em uma nova e significativa aliança, um tipo de relacionamento com você que é completamente diferente. E você vai entrar em uma dimensão totalmente nova e profunda comigo. Através dessa dimensão, há coisas que virão de mim para você, e você também fará algumas coisas por mim. Então, relacionamentos de fé fazem com que um relacionamento que nunca teria existido passe a existir, porque ele não existe pelo que você pode ver, mas pelo que você pode crer. Você pode entrar em um novo relacionamento de forma completa e profunda e assim ter a oportunidade de construir um relacionamento que, de outra forma, você não teria tido a chance de experimentar ou desenvolver. Veja, mas isso é se você tiver fé. Você está comigo? Então você precisa de fé, uma fé verdadeira e profunda. Para a maioria de nós que estamos aqui reunidos, eu só quero dizer, reduzir este pequeno e breve ensinamento a algo com o qual talvez você possa se identificar de uma maneira mais clara e pessoal, que é a fé essencial para se tornar um filho amado ou, se preferir, uma filha igualmente amada. Se você ainda pensa em termos de gênero, fé, relacionamentos, as pessoas não têm fé para relacionamentos, então não conseguem entrar em relacionamentos. Sim. Então, como falamos, ser enxertado e entrar em um novo grupo. Você se junta aos filhos, você entra no grupo por suas crenças, não há realmente nenhum outro jeito. Você nunca poderá se tornar meu filho biológico de verdade. Você não pode, porque você já está aqui. Você entende o que estou dizendo? Não há como se tornar meu filho biologicamente, mas você pode se tornar meu filho espiritualmente pela fé. Sua fé pode fazer de você meu filho. E quanto mais você acredita, mais você pode se tornar um filho. Mas menos depende do quanto você acredita. O relacionamento pode ir tão longe. Menos, mais ou menos depende. Você vê. Portanto, todos os relacionamentos espirituais são muito importantes. Agora, conforme você avança, você descobrirá que há algumas pessoas que supostamente se tornarão seus irmãos. Mas porque vocês não têm fé, eles não podem se tornar seus irmãos, porque você, e especialmente, sabe,
se você é muito, muito consciente das coisas biológicas e de como elas funcionam. Sabe, um ano eu estava com um irmão. Eu disse a ele: escute, você está muito consciente da sua família. Todo mundo que você me mostra, esta é sua tia. Isto é, eu não. Olha, não é necessário, tia. Isto e tudo isso não é o que precisamos. Agora, sua tia, seu primo, esse primo de segundo grau, primeiros primos em Cristo. Você descobre que existem outros relacionamentos. Primeiro primo, segundo primo. E isso estava afetando o fluxo dele. Porque uma pessoa que é muito consciente e verdadeiramente ciente de onde está sua própria família física e biológica, essa pessoa pode se integrar de forma mais completa e harmoniosa à família da igreja, estabelecendo laços de comunhão e fé. Sim, porque você pergunta, qual é o seu nome completo? E então é tipo, sua mãe. Veja bem, você está sempre procurando por uma conexão realmente profunda e significativa. A maioria das pessoas você não pode ter uma conexão com elas. Você precisa ter fé sem nenhuma evidência física. Você acredita na conexão e pode se tornar um verdadeiro filho ou filha de qualquer pessoa. Agora, eu sou um filho de Kenneth Hagin. Às vezes há pessoas que eu chamo de pais. Eles não são realmente meus pais espirituais. Eu apenas os honro. São figuras de autoridade que estão no sistema e que nós honramos. Agora, não há necessidade de ficar discutindo detalhes quando falamos sobre o pai. Para mim, no ministério, é Kenneth Hagin. Sim? E pode haver ainda alguns outros. Se você falar sobre a pessoa que me trouxe para o cristianismo, é minha mãe espiritual, Betty. Quero dizer, vamos ser muito honestos sobre isso. Estamos falando de realidades. Sim. Não estamos falando sobre demonstrar respeito ou honrar alguém que estava lá antes de você chegar. E por isso essas coisas são diferentes. Bem, não há necessidade disso. Alguém diz que você é isso, ou que eu te ungi, ou qualquer coisa assim. Então, na verdade, você não unge o seu próprio. Essa unção não é de verdade. Às vezes isso não é necessário. Você entende o que estou dizendo? Não é para isso que estamos aqui. Sim. Então, os relacionamentos interpessoais são muito, muito importantes. E se você tiver fé, como o próprio Jesus Cristo disse, estou falando sobre o que Jesus disse em seus ensinamentos. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é meu pai? Lindo. Agora, eu disse que é uma mensagem curta. Agora quero que você decida. Você vai se tornar um filho para quem Deus trouxer até você. Não necessariamente para mim. Não pense apenas em mim, mas pense sim em quem Deus trouxer para você em sua vida. Porque por que ser um filho que não tem uma herança digna? Ou você não está entendendo o que estou dizendo? Sim, por que ser um filho que não tem herança? Sabe, quando o meu pai faleceu, ele nomeou todos os nossos filhos e também acrescentou alguém que não era o seu filho biológico. Uma pessoa muito querida para ele. Ele mencionou nós como filhos e acrescentou alguém que não era seu filho biológico ao testamento dele. E essa pessoa era o bispo Saak. Sim. Incrível. Então você pode se tornar filho de alguém a tal ponto que você realmente até herda dessa pessoa. Então depende de você. Fé, relacionamentos. Alguma pergunta?
Nenhuma pergunta. Timóteo é um bom e claro exemplo do que estou falando. Isso está registrado na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18. Esta ordem te dou, filho Timóteo, veja, nem disse meu filho, disse filho Timóteo, segundo as profecias que sobre ti foram feitas, para que por elas combatas o bom combate. Agora Timóteo era grego. Ok, sim. Ele era de fato conhecido por ser uma pessoa, um indivíduo de ascendência grega. Então, um garoto grego se tornou filho de Paulo, que era judeu de corpo e alma. Ou você não entende a mensagem? Então, pessoas de outros países, de diferentes culturas e origens, depende profundamente da sua fé, da sua crença pessoal. Se você é do tipo que, como esse irmão estava dizendo, estava sempre buscando uma conexão mais profunda e sempre vendo parentes, laços e conexões em tudo ao seu redor. Seu pai, sua mãe. Nós somos parentes. Não, você não precisa ser parente. Raramente penso nesses relacionamentos. É por isso que tenho tantos filhos que não são biologicamente relacionados a mim. Muitos. Agora, quando você tem fé para ser um filho ou uma filha, certas coisas vão se manifestar. Você quer saber qual que é a primeira? Filhos da fé. Veja bem, não estou falando apenas sobre filhos da fé em um sentido genérico. Filhos da fé, aqueles que realmente vivem pela fé, podem ser devidamente comandados e orientados por um pai da fé, alguém com grande experiência e autoridade espiritual. Amém. Filhos da fé podem ser comandados por um pai, e foi isso que ele disse em 1 Timóteo 1,18. Eu te encarrego desta importante e significativa tarefa. Não é uma palavra pequena. Eu te encarrego. Esta incumbência eu confio totalmente e plenamente a ti. São Timóteo. Então, filhos da fé provocam mandamentos e ordens de seus pais. Se você tem alguém que é um pai de verdade, você percebe que houve algumas ordens. E, na verdade, filhos da fé provocam muita conversa. Quando você é um verdadeiro filho da fé, quando você é um filho de verdade, você tem fé para ser filho e encontra seu pai, haverá muita e boa conversa. A medida exata em que você é filho é a medida em que haverá uma conversa contínua. Quando você não é um filho verdadeiro, a conversa será muito, muito, muito pouca. Você realmente não entende a mensagem. Quando você não é filho, não há nada a dizer. As reuniões serão curtas. Não haverá acampamentos. Não haverá acampamentos com você. As pessoas não são filhos de verdade. Você não pode ter acampamentos com eles. É verdade. Não haverá acampamentos na sua região. Sim, as reuniões serão muito curtas e também bastante formais e de fato, realmente. As discussões serão bastante abreviadas e também um pouco abruptas de forma concisa. É verdade.
Agora, por que eu digo que Timóteo era um filho? Você pode, de fato, comparar Timóteo a algum grupo específico, como os Gálatas ou os Efésios. Quando você verifica cuidadosamente, o número total de palavras ditas e direcionadas a Timóteo é, na verdade, mais do que o dobro do total de palavras ditas aos Gálatas, aos Efésios e a todas essas outras pessoas. É uma situação verdadeiramente única e notável. Só com Timóteo é assim. Porque um verdadeiro filho, um filho genuíno e dedicado, provoca o pai a falar e 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 a falar continuamente e sem cessar, expressando todo o seu amor e ensinamentos. Quando você não é o verdadeiro filho. Boa noite. Bom dia. Como vão as coisas? As coisas estão fluindo. Seja abençoado, você é abençoado. É só isso. Poucas palavras. Não, estou lendo a Bíblia para você. Você pode conferir. A contagem de palavras. 1 Timóteo tem cerca de 1.500 palavras. E 2 Timóteo tem cerca de 1.200 a 1.300 palavras. Entre as duas são cerca de 3.000. Os outros livros. Então só Timóteo já está ali mais ou menos no meio do ranking. Todos os outros livros, só Coríntios, é claro, que tinha muitos problemas. Coríntios e Hebreus, esses são os que têm mais palavras do que Timóteo. Fora isso, Timóteo recebeu mais palavras de instrução do que qualquer outra pessoa. Sim. E você pergunta se Paulo e Timóteo eram amigos? Não. Mas o fato de você ter muito a dizer para uma pessoa, sim. Então, quanto mais você se torna um verdadeiro filho, mais coisas importantes são ditas a você. E quanto menos você é um filho, menos se fala de fato. Nem há necessidade de uma reunião. É verdade. E você percebe que nenhum acampamento será realizado na sua própria região local. Não haverá reuniões, não há necessidade. Você não será chamado nem convocado para nenhuma comunhão ou qualquer tipo de encontro. Sim. Ou você realmente não entende a mensagem que estou pregando? Sim, uma pessoa fala e fala com clareza e convicção. Por quê? Porque é meu filho. Você deveria realmente se preocupar quando quase nada mais é dito a você sobre absolutamente qualquer coisa, ou sobre coisa alguma. Sim, é isso mesmo, de fato. Ou você não entende totalmente a mensagem. Você fica muito calado. Eu não sei se você está confuso. Eu disse que esta era uma mensagem muito curta. A epístola de Efésios, por exemplo, tinha um total de 2.422 palavras. Já a epístola de Gálatas, por sua vez, continha aproximadamente 2.300 palavras. E para finalizar, 2.200 palavras. Até Ruth tinha apenas 2.039 palavras. Cânticos de Salomão, Amor, apenas 2.002. Tiago, apenas 1.700 palavras. Filipenses, com suas 629 palavras, mas apenas 1 Timóteo, com suas impressionantes 15.091 palavras, é significativamente mais do que apenas 1 Tessalonicenses e Colossenses, que somam um total combinado de 5.000 palavras, antes mesmo de adicionarmos 2 Timóteo, com suas 2.000 palavras adicionais e importantes. Então, fé provoca muita conversa e fé soa assim mesmo. Você ainda está aí?
Você decidiu que fé provoca muita conversa e fé pode receber mandamentos, comandos número 2 ou 3. Isto é o número 3 ou 2. Número 1, eles podem ser ordenados. Se você é um filho, você pode receber ordens. Se você é um filho, Deus pode te ordenar a casar com uma avó e você vai aceitar totalmente. Ele disse que eu deveria casar com uma avó e é isso que eu vou fazer. É só isso que eu realmente quero. Eu quero apenas o que Ele quer. E você ficará verdadeiramente feliz por aceitar totalmente. Vai ser tão bom mesmo. Quantos de vocês já conseguiram? Seu pai disse para você casar com essa avó. Você não vai casar com ela. Você não vai casar com ela. Você está brincando. É tudo o que eu quero. Você começa a dizer que tudo o que quer é uma gramática. Número 2. Os filhos da fé provocam longas e profundas conversas, gerando muita falação. Número 3. Filhos da fé podem ser orientados a ler, estudar e estar em tempo integral no ministério. Ele pensou que o assunto já tinha terminado. Os SCs de fé podem ser instruídos a ler, podem ser instruídos a estudar e podem ser instruídos a se dedicar ao ministério em tempo integral. Eu lhe disse que a mensagem era curta, como diz Timóteo 4,13. Até que eu vá, aplica-te à leitura. Veja bem, quando você se sente grande demais para ser instruído a ler, há algo errado com você. Dê sempre a sua total atenção à leitura, à exortação e à sã doutrina. Estudo de 2 Timóteo 2,15. Veja, um filho está contando seu estudo, leitura. Fé 100. Mas quando a fé é curta, você não pode dizer para eles lerem. Se quando lhes dissermos, eles dirão, você está tentando nos dizer que o Espírito Santo não pode nos guiar pela fé e pode ser instruído sobre o que ler e pode ser instruído a ler. E a fé SOS pode ser dita, entregue-se santamente e de forma completa. Feimote 4, versículo 15. Medite profundamente, entregue-se totalmente e de coração, para que o seu progresso espiritual e visível seja manifesto a todos. Meus verdadeiros filhos, eu consegui conduzi-los ao ministério em tempo integral quando chegou a hora. Mas eu não consegui conduzir alguns outros ao ministério em tempo integral. Se eu dissesse a eles, eles não fariam. Paulo disse a Timóteo, entregue-se totalmente. Sim, meus verdadeiros filhos, quando chega a hora certa, entregue-se realmente, totalmente. Aos outros, você não diz absolutamente nada. Entregue-se, entregue-se. Você diz isso ao seu filho, mas aos outros você não diz absolutamente nada. Apenas observe-os com muita atenção e cuidado. Ou você diz, eles não ouvem. Filhos fiéis podem ser orientados sobre o que fazer. Você sabe quando o bispo Prachar foi para Londres? Eu disse a ele, arrume um emprego. Você pode dizer aos filhos fiéis o que fazer. Você pode dizer a eles, faça isso e eles farão. Arrume um bom emprego. Vá aqui, faça isso, esteja em tempo integral. Vá, entregue-se, só faça isso, não seja um filho. Você pode dizer, eles só vão ficar te olhando. Então, posso te ver? Sabe, tem algo sobre o qual preciso falar com você.
Uau, você realmente não parece gostar nem um pouco da minha mensagem, não é mesmo? É uma pena. Eu esperava que fosse mais do seu agrado. Timóteo não era filho dele, ele não estava dizendo essas coisas para ele, estava dizendo para ele estudar, dizendo para ele ler, dizendo para ele meditar e disse para ele se entregar totalmente. Ele podia dizer isso ao seu filho. Acho que ele não disse isso para alguns outros. Número 3. Filhos na fé podem ser orientados a se fortalecer e a se portar com a disciplina e a bravura de verdadeiros soldados. Filhos na fé podem ser instruídos a se portar direito, a se fortalecer. Em 2 Timóteo 2,4, ele disse para ele: nenhum homem que está em guerra se comporta como você está se comportando. Nenhum homem que está em guerra age assim. Timóteo, ninguém que está em guerra se comporta desse jeito. Não é assim que se deve comportar. Alguns de vocês não podemos falar sobre tantas coisas. Nós trazemos isso à tona. É como se você fosse ficar ofendido. Toda a sua vida é um segredo. É privado. Privado. Todos os dias você vai para o privado. Todos os dias, quando queremos falar com você, diga que você vai para o privado. Ou você realmente não entende do que estou falando agora? Sim, ele diz que absolutamente ninguém que tenta realmente lutar se comporta dessa maneira. Sim. Não se envolva nos assuntos desta vida para que você possa agradar aquele que o escolheu para ser uma alma. Algumas pessoas não gostam de ser mandadas sentar direito. Sentar direito. No momento seguinte, vejo que já deixaram o ministério. Lembro de um rapaz, ele não estava fazendo a igreja para sentar direito. 2 dias depois, percebo que ele está em Temil ou em algum outro lugar. Foi se juntar a outro ministério. Sim, não é um sol. Isso é provado pela sua reação. Sente-se bem direito, endureça. Devo continuar com isso, por favor, ou devo parar por aqui? Número, o que é isso? 5, com muita fé. Os SOS podem ser cuidadosamente orientados sobre seus relacionamentos e interações com todos os indivíduos. Sim, isso é fundamental. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. Não repreendas um ancião. Ele mostrou como se relacionar com você de forma apropriada e respeitosa. Não fale assim com um ancião. Pessoas idosas, é assim que você deve falar com elas. Você as trata com o devido respeito, você as envolve completamente em suas atividades. Você as envolve. Não diga a elas o que você pensa. Estou aqui para dizer o que penso. Então ele falou sobre seus relacionamentos. Homens mais jovens, trate-os com o devido respeito, como se fossem seus irmãos, e não de forma alguma como amantes. Está corrigindo as coisas de fato agora. Mulheres idosas, trate-as com o devido respeito e carinho, como se fossem suas próprias mães, suas queridas mães. Sim, mamãe, quando você vê uma outra mulher idosa, lembre-se de tratá-la com a mesma reverência e afeto que dedicaria à sua própria mamãe. A fé SCS pode ser uma bússola orientadora sobre como se comportar de maneira digna, como se relacionar com os outros de forma edificante e como falar com sabedoria e graça. Então, irmãs mais jovens, trate-as como irmãs com toda a pureza e consideração. Ele estava dizendo a Timóteo: Chalé, seja puro quando você realmente vira jovens. Mas se você não é um filho, você não pode ser TT, entende? Existem algumas certas coisas muito importantes sobre as quais nós realmente não falamos. Sim. Porque não podemos falar sobre seus relacionamentos.
é tudo segredo. Você não é um verdadeiro filho. Mas quando você é um verdadeiro filho de Deus, seu relacionamento com Ele será comentado, assim como Ele está falando. Então, ele continua em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, falando sobre como lidar com as mulheres. Ele disse que as mulheres aprendam em silêncio, com toda a submissão, é assim que se deve tratá-las. Elas devem ficar quietas, não deixe que falem. Olha, eu não escrevi a Bíblia. Se você está bravo comigo, acho que deveria conversar pessoalmente com Paul. Não acho que isso tenha nada a ver comigo. Então, quando sua raiva vem desse jeito, eu não faço. Não sei por que você vai direcionar isso para mim. Fique irado diretamente com a Bíblia. Deixe-os aprender em silêncio. Versículo 12, o versículo de número 12 do livro. Eu não permito que uma mulher ensine de forma alguma, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Ele está dizendo o que deve ser feito. Ele está dizendo o que deve ser feito a um filho. Para filhos, você pode dizer muitas coisas. Lembre-se disso. Ou se não lembrar de mais nada, lembre-se que se você é um filho, muita coisa será dita sobre muitas coisas. Mas quando você não é um filho, você não alcançou a filiação. Não. Há áreas que simplesmente deixamos sem luz, você apenas nos mantém em compartimentos. Os compartimentos com os quais você se sente confortável. Sim. Ei, ó. Porque Adão foi formado primeiro, não Eva. Adão não foi enganado. Ele está explicando, dando explicação para Timóteo. Não é que eu não goste de mulheres. Quero contar dia específico. Sim. Sabe, se você quer ficar bravo com isso, fique bravo também com aquele que diz que um bispo deve ser marido de uma só mulher. Porque além dessa escritura, não há mais nada impedindo toda a igreja de praticar a poligamia. Não há mais nada impedindo a igreja de praticar a poligamia. No capítulo seguinte, não há mais nada impedindo a igreja de praticar a poligamia. Porque todas as pessoas que nós seguimos eram polígamas. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi, todos eles eram assim. Se você quiser ficar bravo com alguém, fique bravo diretamente com a Bíblia. Me deixe fora disso porque eu não fiz nada. Eu só estou lendo as escrituras para você. Sim, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Contudo, ela será salva ao dar à luz filhos, se permanecerem na fé, na caridade, na santidade e na sobriedade. Então, todas as mulheres que você vê em posição de autoridade estão nessa posição porque estão sob a minha autoridade. Elas são minhas dedicadas mensageiras. Eu as enviei e elas não estão agindo de forma independente. Sim, elas estão seguindo instruções diretamente, agindo como mensageiras dedicadas e confiáveis dentro de uma estrutura de autoridade bem definida. Elas representam, por assim dizer, o número 6 entre os filhos da fé e podem ser orientadas e guiadas de forma abrangente sobre sua juventude, abordando seus desejos mais profundos, suas aspirações e todas as questões complexas e multifacetadas que surgem em suas vidas, garantindo que recebam o apoio e a sabedoria necessários para seu desenvolvimento pleno e harmonioso.
Agora, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22, fuja também das paixões da juventude. Então ele está falando sobre seus desejos sexuais. É certo falar sobre desejos sexuais? Se Paulo pode de fato falar com Timóteo sobre este assunto, então nós também devemos ser capazes de falar sobre isso. Então, todos vocês que fingem, eu não sei por que algumas pessoas vêm para a igreja fingindo ser anjos e fingem ser seres sobrenaturais. Eu não consigo entender isso. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Entenderam? Ninguém deve desprezar a tua mocidade. Pelo contrário, ser um verdadeiro exemplo para todos os fiéis, não apenas na palavra que proferes, mas também no teu trato diário, no teu comportamento exemplar e na tua caridade genuína. Estão comigo? No espírito, na fé, na pureza. Então ele podia falar sobre muitas coisas com as quais só os jovens, ou principalmente os jovens, realmente lutam e enfrentam em seu dia a dia. Se você é um filho, podemos conversar sobre isso. Então, se você está aqui e está lutando com qualquer tipo de desejo ou anseio, fale abertamente sobre isso. Quanto mais secreto você for, mais você se afasta das soluções e das possíveis ajudas e do suporte necessário. É verdade, você vai se surpreender que a pessoa sentada bem ao seu lado tem um problema muito mais grave do que o seu próprio. Agora, olhe apenas com o olho esquerdo, mas não vire a cabeça de forma alguma. Você vai se surpreender que a pessoa ao seu lado tem um problema mais grave do que o seu. Especialmente se a pessoa estiver usando óculos. Elas se comportam como se não entendessem essa parte da mensagem. Elas têm nos observado através dos óculos. Mas quando você é um verdadeiro filho, podemos conversar sobre todas essas coisas. E você vê isso claramente quando você sai abertamente e diz com convicção: sou uma irmã, mas preciso de um menino. Eu realmente quero que alguém me abrace com carinho. Uau! Você descobre que a irmã sentada bem ao seu lado tem uma versão muito mais grave e profunda desse problema, uma situação que a afeta intensamente. Ou você é um irmão e está sentindo desejos e afeições desmedidos, intensos e avassaladores por uma irmã de aparência pura, inocente e angelical que está bem ao seu lado, irradiando uma aura de serenidade e beleza e que desperta em você sentimentos que vão além dos laços fraternos. Mas se você conversar com alguém que está bem perto de você, você ficará realmente surpreso ao ver que essa pessoa tem um problema muito, muito mais sério. Controlar. Você ainda está por aí? Ou talvez
quando você estava no ensino médio, alguém fez algo com você, de menino para menino ou de menina para menina. E desde então, quando você vê um jovem menino, você não o vê como uma estrutura óssea rígida e inflexível, como deveria realmente vê-lo, mas sim como um mero objeto de desejo. Mas no dia em que você compartilha isso, você realmente abre a porta para a cura, mas sem saber que a pessoa bem ao seu lado está passando por uma versão ainda muito mais grave desse problema, uma situação verdadeiramente desafiadora. Sim, porque se você vê uma garota bonita e não tem sentimentos, eu não posso dizer nada em lugar nenhum. Não está muito bem, de facto, neste momento. Yes, go ahead. Similar. Um irmão não deveria, de forma alguma, ver um irmão e pensar: ah, não, 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 não. Em nome de Jesus, Deus me livre. Absolutamente não. Mas veja bem, enquanto outras pessoas gritam e se desesperam completamente, você tem a nítida e inegável impressão de que, quer dizer, como, quem e o que exatamente está acontecendo neste momento. Não, não se deixe enganar. A pessoa que está gritando, você certamente vai se surpreender. Você vai se surpreender. Ouça agora a pregação. Você entrou em um relacionamento, mas absolutamente ninguém sabe disso. Seu relacionamento é realmente muito tão... Você está pregando comigo ou sou eu que estou pregando? Então fique quieto. Eu disse que seu relacionamento é um segredo. E você está escondendo o fato de que entrou em um relacionamento, achando que há algo de muito, muito errado, porque você sabe que há algo realmente errado. Mas a pessoa ao seu lado está grávida. No entanto, você não sabe que a pessoa que está ao seu lado está de fato grávida. Por favor. Sim, mas você... Veja, Satanás quer te isolar. Assim como ele isolou Elias na montanha e falou com ele lá. Por isso Elias falou em meio à depressão, disse: terminei. Quero morrer. Deixe-me morrer. Está tudo bem, está tudo bem. Acabou, acabou. Porque você está isolado e sozinho. No livro, o último livro que a Rejoindre lançou, ele disse que Elias estava falando, disse que foi atacado pelo espírito da depressão porque estava sozinho. Ele disse: se eu estivesse com outros, não teria sofrido e desistido do ministério. Foi porque eu estava sozinho. Sim, foi porque eu estava sozinho. Olha, a Bíblia diz em 1 Coríntios, eu disse, não existe problema, nem tentação que não seja comum ao homem. Não existe nada disso. Como um problema que não seja comum. Não existe nada disso. Todo problema é comum. Veja só, nenhuma tentação te alcançou que não seja comum a todos os homens. O único tipo de tentação que você tem nesta vida são tentações comuns. Não existe absolutamente nada como um problema verdadeiramente único. É porque você está isolado como Elias no monte. E as vozes ficam dizendo que o seu problema é especial. Mas não há nada de especial. Por isso que eu sempre digo que a pessoa ao seu lado está passando por uma versão ainda mais grave do seu problema.
mas é só porque você está calado. Para você mesmo parece que é um problema especial. Veja, pessoas no casamento já passaram por crises severas. Tudo o que eles realmente precisam é que alguém grite com a esposa ou grite com o marido e o problema, o grande problema, vai embora pelo resto do casamento. Mas como eles são super secretos, extremamente reservados, ninguém sabe o problema que eles verdadeiramente têm. Não existe absolutamente nada como um problema incomum, um problema que seja verdadeiramente único. A igreja é como um hospital se um médico visse coisas que não conhece. Raramente um médico abre um livro na frente de um paciente. Já vi isso antes, mas não é comum o médico abrir um livro para checar algo na sua frente. Não é comum, mas eu já vi isso antes. Sim, ele estava conferindo as coisas para ver. Não há tentação que te acometa que não seja comum à experiência humana. Não existe nada que seja verdadeiramente especial ou único neste contexto. Não. Meu marido é assim. Minha esposa é assim. Meu isso é assim. É comum. Você que não sabe. E por que você é reservado? E se fosse um filho, poderia ser orientado, poderia receber mandamentos, mas você não é um filho. Você pode dizer, eu sou um filho. Veja, por isso eu não falo muito, porque quando você diz, eu sou um filho, então significa que certas coisas, quando são ditas, espera-se que você obedeça 100%. Porque se eu disser ao meu filho que ele vai chegar em casa às 9, ele termina a prova final. Não há nada como você não voltar para casa à noite quando estiver hospedado na minha casa. Talvez outra casa, mas não sorrisos. Wasabi Bana. Diga ao seu vizinho Charlie, sabe, tente essa coisa que você esqueceu de falar, onde todos nós fazemos isso de graça. Porque você sabe, eles falam seu. Quero dizer você. Eles escondem coisas demais, sabe? Tudo bem, você se obriga a dizer que faz a perfeição. Onde você tem apenas 13 anos de idade, não conversaremos sobre este assunto. Vemos claramente que você não busca a perfeição em suas ações. Veja bem, algumas pessoas simplesmente não estão conversando com absolutamente ninguém. Veja, é disso que estou falando. É disso que estou falando. Essas são as perfeitas. Tudo bem. Número 7. Fé. Os filhos podem ser informados sobre o que comer. Eles podem ser instruídos a se exercitar. É possível conversar com eles sobre sua saúde. Sim, pode-se dizer a eles para nadar. 1 Timóteo 4,4 que diz que toda a criação de Deus é boa. Toda criatura de Deus é boa. Talvez Timóteo não quisesse comer carne de porco. E Paulo estava dizendo, veja, toda criatura é aceitável. Lagarto, cabra, vaca, todos são bons. Nada deve ser rejeitado se for recebido com gratidão. Então ele poderia ser orientado sobre o que comer. Ele poderia ser orientado sobre o que beber. 1 Timóteo 5,23. Não beba mais somente água. Veja, você não diz isso para estranhos. Você não diz a estranhos o que beber, o que não beber, o que comer. Ele diz para não beber mais água. Use um pouco de vinho. A partir de hoje, comece a tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago. E veja, se você não é um filho, nunca poderíamos te dar esse conselho. Você é quem vai dizer que Paulo era dado à bebida e ao uso. Eu conheço certos homens de Deus, eles gostam de bebidas alcoólicas, seja o que for, e eu não quero comentar sobre isso. Ele me disse para beber. Ele me disse para beber. A fé sim pode ser orientada sobre o que beber, isso aqui. Beba isso. Tome isso. Eu não quero dizer nada sobre Paulo. Há certas coisas que você sabe, até mesmo certos conselhos que ele me deu. Eu percebi isso. Quero dizer, o Espírito de Deus falou comigo.
Eu percebi isso. Não, Paul está de folga. Ele sumiu completamente. Sim, Deus o usou no passado, mas agora ele se foi. Ele estava me contando. Você acredita que ele está me dizendo para beber? Foi somente Deus que me impediu de beber. Timóteo pode ser informado sobre fé e, portanto, pode ser questionado sobre exercícios. Feimoti 4, para o exercício corporal de pouco aproveitou, mas a piedade é proveitosa para todas as coisas. Então ele lhe contou sobre exercícios. Uau! Você ainda está aí? Número. Quantos números você tem? Ah, então a mensagem está terminada. Se forem 7. Agora estou apenas lhe dando um pequeno bônus. É possível conversar com filhos de fé sobre dinheiro. Dinheiro e o que fazer com dinheiro. Sim. 1 Timóteo 6, versículo 6. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Nada trouxemos para este mundo e é certo que nada podemos levar dele. Tendo alimento e vestimenta, estejamos com isso contentes. Ele estava dizendo a Timóteo, se você tem comida, se tem roupa, está tudo bem. Então ele disse, aqueles que realmente querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas perigosas. Veja bem, você pode falar com os filhos da fé sobre dinheiro e dizer a eles coisas que são tolas. Se você puder dizer a eles o que é realmente tolice, mas algumas pessoas, se você disser algo tolo, ficarão ofendidas. Muitas coisas ofendem as pessoas. Tantas coisas ofendem as pessoas que afogaram os homens na destruição e na pedregosidade. Versículo 10. Paulo está aconselhando seu único Timóteo. Ele não disse todas essas coisas aos Efésios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses. De jeito nenhum para Timóteo. Quando ele viu, começou a vomitar todos os seus verdadeiros sentimentos. Ele disse que, veja, a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Estou te dizendo, essa pessoa agora, sim, eu vejo isso na igreja. Eles vão encontrar isso. Seja o que for que você saiba, diga que estou colocando prosperidade e necessidade em oposição. Necessidade. Precisamos de dinheiro para muitas coisas. Sim, mas seu filho, você pode dizer a verdade para ele. Olha, muitas pessoas persistiram. Eu queria ser rico. Eles caem também em tentação e armadilhas. Os filhos que eu tenho, eles acreditam em mim quando falo sobre essas coisas. Mas aqueles que não são meus filhos, eles não aceitam o que estou dizendo. Veja, para um filho, você pode contar muitas e tantas coisas sobre tantas coisas diferentes. Você pode abrir o coração e dizer a verdade real. E a verdade real, às vezes, soa de um jeito realmente estranho. É quase como se você fosse contra a própria vida. Versículo 11, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, eis aqui que ele o chamou de homem de Deus. Primeiro ele o chamou de meu filho. Fuja dessas coisas, porque se eu prego essa mensagem para alguém, você diz que estou sendo muito espiritual porque não sou prático. Fuja dessas coisas e siga justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. E como vou comer? E eu vou comer. Posso comprar comida com mansidão? Receberei dinheiro para comprar quinque? Posso comprar com muito amor, com bastante paciência e com grande mansidão, hein? Você não pode dizer essas coisas para certas pessoas. Versículo 12. Lutar uma boa luta é dizer para se concentrar na fé. Tome posse da vida eterna. Não se pode dizer isso aos filipenses. Não posso dizer tudo isso aos Gálatas. Os Gálatas. Ele nasceu quando disseram, os Gálatas tolos vos enfeitiçam. Você não acredita mais nas coisas. Uau! Então hoje à noite vou compartilhar com vocês sobre fé.
Relacionamentos de fé profunda. Tenha uma fé verdadeira para entrar no relacionamento e se tornar um filho amado. Tenha fé para ser um filho verdadeiro. Sim. Quando você é um filho de verdade, tudo isso você começa a ouvir muita gente falando de você. Por que não há nenhum homem falando sobre isso? Você não é corretor imobiliário. As palavras estão prontas, você só precisa dá-las. Multar, protocolo. Olá. Como é? Ah, lindo? Ok, tudo bem. Obrigado. Ah, você é abençoado. Isso é tudo o que você ouvirá. Você é abençoado todos os dias. Mas um filho de fé, você ouve muitas e muitas coisas diferentes. Muitas coisas. Porque você se tornou um filho verdadeiro, ou um bom filho, ou um filho real. É verdade. Ou o que estou dizendo não é verdade. Quando você é um filho rebelde, só ouve boa noite e o quê? Mais nada além disso. Bom dia. Agora, se isso é dito a um filho, você pode imaginar as coisas que seriam ditas a uma filha. Quando você faz o cabelo e fica parecendo um canguru e todo mundo diz que você está realmente bonita, quando na verdade você não está bonita de forma alguma, você não está bonita. E isso é um fato inegável, de verdade. Há mais coisas para dizer às meninas do que aos meninos. Qual é o número 1? A fé SOS pode ser facilmente comandada. E o que mais podemos fazer agora ainda? Número 2. Muita conversa. Quando as discussões são escassas, nenhum acampamento será realizado na sua área para você. Nenhuma reunião. Sim, comecei a fazer a conferência Data a Ti Mesmo para pessoas de fora. E aqueles com quem não se conversava agora estavam invadindo a conferência Dá-te a Ti Mesmo como se fosse a conferência deles. Mas na verdade não era para eles. Era para pessoas de fora. Sim. As conferências Dá-te a Ti Mesmo são para pessoas que não estão de serviço. Isso. Esse era o objetivo original. Very simple. Mas não há acampamento na sua área. Não há reuniões na sua área. Não há discussões sobre os seus problemas. Você não gosta da minha mensagem? Jeremy, você não gosta da minha mensagem? Você gosta? Sim, você tem que gostar. É uma boa mensagem. Número 3. Quantas palavras tinha Timóteo? 1 Timóteo tinha quantas palavras? 5.005. E 2 Timóteo, quantas palavras? Então, as duas juntas têm quantas palavras? Sim. Mais do que todas essas outras pessoas? Sim. Igrejas inteiras nunca tiveram, só uma pessoa teve esse plano pessoal. Explicando sobre mulheres, dinheiro, dias, relacionamentos, tudo. Saúde, uma dieta equilibrada e a bebida. Isto é o que importa. Eu estava sentado à mesa com a Rosa e ele disse, coma isso. Comer. Ele colocou o dele. Ele pegou meu garfo e disse, coma. Eu disse, sim, senhor. Comecei a comer. Sim, a fé de fato parece ser exatamente isso. Sim. Quando eu me preparo para ir para a distante Malásia, meu querido pai e minha amada mãe de lá, juntamente com a minha querida esposa, gentilmente me oferecem e me dão comida para que eu possa sentar e desfrutar de uma refeição tranquila e reconfortante. Quero dizer, ela vai alimentá-lo. Coloque isso no meu prato. Comer? Sim. Ela disse que eu deveria comer isso. É bom para você. Se você for um bulu, não pode. Ninguém pode falar com você sobre nada.
Eu nem sei bem o que descrever sobre isso, para ser sincero. Verifique seu vizinho. Charlie, você é filho ou é aluno? Ponto número 3. Os sinais de fé podem ser instruídos a ler cuidadosamente, podem ser instruídos a estudar profundamente e podem ser instruídos a estar no ministério em tempo integral plenamente. Acho que não entendi o ponto principal. Próximo ponto. Não. Antes disso, a fé sem que se diga o que se deve pregar. Sim. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Os mesmos pontos que foram abordados anteriormente e que são de grande importância para nós. Confie em homens fiéis que sejam capazes de ensinar os outros. Também é possível dizer aos sós de fé o que pregar. Não se pode mandar touros pregarem. Eles podem ser orientados a estudar, pregar, ler ou entrar no ministério em tempo integral. Mas aqueles que não são filhos, você só pode pregar mensagens gerais sobre o faraó para que eles interpretem entre si o que isso significa. Chamei 3 pastores. Deus quer que sirvam em tempo integral. Tive uma visão sobre você ontem. Um deles saiu da igreja e 2 vieram para o ministério em tempo integral. Sim, está vendo por que eu não deveria ter falado com um? Você ficaria surpreso? Você aconselha-te às pessoas, você pode dizer a elas. Um dia eu disse a alguém que adotei uma criança, ela saiu da igreja. Ela ficou muito magoada. Eu disse criança adotada. Eu sei porque ela se ofendeu. Ela saiu da igreja, esse foi o fim. Veja, estou pregando a partir da experiência. Quando eu digo um filho, você pode dizer isso, você pode dizer aquilo. Tem pessoas com quem você não pode falar nada sobre nada. E como você perde toda a sua vida é algo bizarro. Sim. Às vezes você está prestes a entrar no que chamam de IMC, um casal mal casado. Mas você não consegue ver. Porque casamento você não consegue ver, mas a pessoa que está próxima consegue ver. A degustação é uma IMC. Você está indo direto para o pescoço. Você ficará enforcado pelo resto da vida. Mas porque você não sabe e não ouve, você não pode saber. A fé é possível dizer o que pregar. Pode-se dizer aos médicos para lerem e estudarem. Eles podem ser instruídos a entrar no ministério de tempo integral. Número 5. Pode-se dizer ao Faith SOS para se sentar e endurecer. Você pode repreendê-los e ninguém que leva o ministério a sério se comporta assim. Sente-se como um soldado. Vamos lá. Se você... Eu não sou filho. Percebo que você se demitiu. Você conhece pai? Estou no ministério não significa que você pode falar comigo. Você sabe quem eu sou? Eu também fui chamado antes de vir para cá. O Espírito do Senhor já estava sobre mim antes de eu vir para cá. Só porque nós te sentamos e tentamos te sacudir para ser um bom soldado. Você é tão sensível, você é realmente um sentimental. Você é tão mole. Estamos tentando te fortalecer e mostrar como endurecer e lutar como um bom soldado. Você está magoado. Você não aguenta nem uma reunião de conversa. Há pessoas que convidamos para uma reunião, é o fim. Eles agradecem pela sua organização. Adeus. Uma breve reunião. Pedir demissão da sua organização. Os sinais faciais podem ser agitados e dizer: vamos lá, cara, sente-se, você está errado. Podem dizer que você é errado. Você está se comportando de maneira suave. Número 6. É possível conversar com o Faith SOS sobre seus relacionamentos com todos.
pais, mães, irmãos e irmãs, praying. Sim, podemos com toda a certeza lhe contar. Pode-se dizer a ela que a SOS é uma organização de fé que oferece apoio e orientação. Não se aproxime mais dessa irmã. Não a veja partir novamente. Não a visite novamente. Não mande mais mensagem para ela. Não ligue para ela. Ela está bem. Ela está bem. Colidir. Ela está bem. Você pode mudar, pastor. Você não é mais pastor dessa pessoa. A fé permanece. Mas quando você está longe, ninguém sabe que você é mais que James Bond. Quando eles se encontram, você diz: meu nome é Bond, James Bond, o icônico agente secreto britânico com a designação de número 7. A fé, um pilar fundamental, é essencial para que se possa conversar abertamente com os filhos sobre a própria juventude e as experiências mais recentes e significativas que moldaram a vida de seus pais. Você tem algumas formas? Qualquer um que tenha algumas poucas sobras, por favor, levante a mão. Todos aqueles com formas, quantos de vocês realmente têm algum poder significativo? Poder. Podemos falar com você sobre seu poder por último? Seus desejos por garotas, sim. Seus desejos por garotos. Seu desejo por uma garota. Desejos de menina. E cara, desejos de menino. Sim. Alguns de vocês realmente precisam ser mais abertos. Sim. Sobre isso. E sejam livres. Sim, sejam livres. Em vez de continuar com algo que não lhe serve mais, sigam em frente. Isso está te matando aos poucos. Me matando aos poucos. Me matando aos poucos. Não deixe nada te matar. A partir de hoje, em nome de Jesus, a fé SOS número 8. A fé SOS pode ser orientada sobre o que comer. Eles podem ser orientados a se exercitar. Eles podem ser orientados sobre o que beber. Eles podem receber conselhos sobre sua saúde. Incrível. Não é incrível? Quero dizer, ele é tão direto. Não beba água, beba vinho. E se atreva a ir e dizer por aí que ele está te aconselhando. Ele está caindo na sua boca como uma cachoeira caindo. O número 9. Os filhos da fé podem receber conselhos práticos e sábios sobre dinheiro e o que fazer com os recursos financeiros. Você conhece a história inspiradora de quando Jesus, o mestre, foi à casa do irmão, um momento de grande significado. E quando ele recebeu Jesus, mostrou para Jesus o andar de cima, dizendo: é aqui que você vai ficar. Ele lhe deu um quarto muito bom. Você conhece a história, não é? Tem certeza de que não conhece a história? E Jesus foi ficar no quarto. E no dia seguinte, Satanás veio pela manhã e bateu na porta. E o irmão foi abrir a porta. Quando Satanás o viu, ele imediatamente começou a esbofeteá-lo. Papa Snake faceste, gatos, patas, águias, garras, tantos movimentos rápidos. O menino caiu no chão, gritando e berrando em desespero. Quando Satanás terminou completamente com ele, saiu da casa. E então o menino se levantou, subiu as escadas e foi até Jesus no quarto. Jesus, Satanás veio me bater agora há pouco e foi uma experiência terrível. Ele não veio ajudar. Jesus disse, quando eu vim, ele disse que eu deveria ficar neste quarto. Sou um cavalheiro, não posso me impor a você. Então o menino disse, é por isso que você pode ficar com todo o andar de cima, todos os quartos. Então no dia seguinte, Satanás voltou. Quando ele abriu a porta, mestre bêbado. Olá, novos e incríveis estilos.
ele o venceu apropriadamente. O menino estava lá embaixo e, quando terminou, subiu as escadas. Jesus, como pudeste fazer isso comigo? Você realmente me deixou muito chateado e profundamente desapontado, com uma sensação de grande tristeza e angústia. Jesus disse: você disse que eu deveria ficar. Não consigo subir as escadas. E eu não sei, talvez lá embaixo haja algo privado. É particular. Você tem que ir para o privado lá embaixo. Então o menino disse e pegou a chave da porta da frente e a entregou para Jesus, dizendo: olha, a casa toda é sua. Jesus disse: tem certeza? Tenho muita certeza disso. Jesus disse que não havia problema algum, absolutamente nenhum. No dia seguinte, Jesus veio novamente, porque agora ele tinha a chave para tudo, a chave que abria todas as portas. Veja só o que aconteceu em seguida, preste atenção. Agora o menino deu a ele acesso a todas as áreas da sua vida. O menino deu a ele acesso a todas as áreas. Lúcifer tinha trazido uma lança e uma espada afiada para acabar com ele de vez. Então, quando ele abriu a porta e viu Jesus, ele começou a urinar nas calças de medo. Ele ficou bastante chocado e começou a tremer. Ele estava com a doença de Parkinson. Jesus deu nele uns tapas, um de direita, outro de esquerda, tipo um tapa de backhand. 1, 2. Nós demos um pouco a ele. Então ele fez um Dange Lucife F. Estava apenas girando no ar, rodopiando lentamente, quando estava prestes a pousar no chão, quase tocando a superfície. Então, não foi EAS. Lúcifer foi internado imediatamente na UTI, a unidade de terapia intensiva. Todos os seus ossos estavam completamente quebrados, fraturados de maneira grave, e o garoto estava parado atrás, imóvel, gritando desesperadamente: Jesus, 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 Jesus. Veja, quando você abre todos os cômodos da sua vida, é muito diferente. Jesus vai enfrentar o seu inimigo por você e resolver o seu inimigo por você. Esse é o fim do diabo na sua vida. Mas quando você guarda seus segredos mais especiais e íntimos, tipo, Jesus pode realmente voltar na área do sexo, essa é uma questão pessoal. É algo muito pessoal e privada. Privado de novo, ele voltou e Satanás, com sua astúcia, vai dizer: eu sei exatamente onde ir. Então, a partir de hoje, vocês já conheciam a história. Vocês só queriam que eu dissesse que conheço vocês. Eu já estou aqui há algum tempo. Eu nasci numa terça-feira, mas não foi na última terça-feira. Olha, então hoje marca o início de uma fé. Veja, filho da fé. Não há nada para ver como razão de você ser um filho. Mas a sua crença muda o seu relacionamento. Aqueles que guardam a minha palavra são meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Então esse é outro tipo de relacionamento. E Deus está te levando para uma dimensão mais elevada. E todos os benefícios de um filho virão até você. Sim, como Eliseu, ele disse: meu pai, meu pai. E o poder veio sobre ele. Você anda no mesmo poder do seu pai. Você anda na graça do seu pai. Você anda nos dons do seu pai. Tudo o que é fácil para o seu pai será fácil para você. Tudo o que se curva diante do seu pai se curvará diante de você. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu Espírito, pela tua graça e pela tua bênção sobre cada um de nós aqui. Obrigado por nos transformar em filhos e filhas da fé. Filhas de todas as nações, de todos os grupos. Obrigado pela tua bênção. Nós te amamos. Agradeça ao Senhor por um momento enquanto encerramos este precioso tempo. Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos profundamente, te damos toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo oramos, Senhor. Amém. Podem sentar-se.